Boa tarde, igreja linda e amada do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu organizar só um pouquinho aqui, que, como vocês já sabem a quem eu puxei, aí tá balançando um pouquinho aqui, pronto. Melhorou. Nós estamos vivenciando um tempo especial, o tempo da Quaresma. Quaresma é um tempo de reflexão, é um tempo de preparação para a Páscoa, e nós estamos nessa caminhada em um dos períodos mais importantes para todos nós cristãos. E nesse tempo, nós temos vivenciado juntos em unidade um período de jejum coletivo que tem sido bem desafiador, mas também tem sido muito gratificante. Nesse mesmo tempo, temos vivenciado um devocional que foi construído, foi escrito, preparado pelo nosso arcebispo Miguel Shoa. Ele escreveu exclusivamente para esse tempo, para esse período, e levou com isso a essa série, a esse tema da série que estamos desfrutando, que é o que eu não posso deixar. Tem muita coisa que as pessoas andam não deixando por aí, mas o que é essencial, tem muita gente que anda deixando. Mas nós precisamos perseverar e entender que nós não podemos deixar algumas coisas fundamentais que são bases da nossa fé. Nós vimos nesse período, na primeira mensagem dessa série, que nós não podemos deixar de nos arrepender. É essencial que nós tenhamos uma vida e a consciência de que somos pecadores, que nós muitas vezes falhamos, até quando não queremos falhar, mas nós nos terminamos errando e o pecado nos afasta de Deus e a gente precisa, com um coração sincero, sempre estar se colocando diante de Deus em um sincero arrependimento. Nós vimos que muitas vezes o arrependimento ele chega com uma reflexão tardia, mas é sempre melhor do que negar. Diz um ditado que antes tarde do que nunca, e nós precisamos nos arrependermos e não viver com uma vida de negação, achando que aquele pecado possa ser obscuro, possa ser escondido. Né? Tem pessoas que carregam e costumam dizer: não, isso é meu pecadinho de estimação. Misericórdia, pecado é pecado, meu irmão, e a gente precisa identificar, nos arrependermos e começar uma nova vida com o Senhor. Nós vimos na segunda mensagem, na segunda semana da série, que não podemos deixar a santificação. Uma vez que nos arrependemos, é fundamental que comecemos um processo de santificação na nossa vida. E por que buscar um processo de santificação na nossa vida? Porque o próprio Jesus, ele falou, na primeira epístola de Pedro, ele disse: sede santo, porque eu sou santo. E nosso maior referencial é o nosso Senhor. E precisamos buscar a cada dia a santificação, abrindo o coração para que Deus continue o processo de purificação em nossas vidas. Na terceira semana, nós vimos o tema que nós não podemos deixar a palavra. Nós não podemos deixar a palavra, meus irmãos. A Bíblia, ela é a base inegociável da nossa fé. Nós não podemos negociar a palavra. A palavra precisa estar caminhando conosco diariamente e todos os dias. Sabe por quê? Porque ela é a luz que clareia o nosso caminho. É ela que nos dá a direção diante das adversidades e tribulações da nossa vida. Então nós vimos que não podemos negociar. Nós não podemos deixar a palavra. Semana passada, nós recebemos com a maior alegria o nosso reverendo André, da Igreja Renovo, e ele compartilhou conosco que nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de orar. Oração é um meio na qual é muito importante, ela nos leva a nos conectarmos com o nosso Pai. É no tempo de secreto com Deus que se gera um relacionamento profundo e íntimo com o nosso Senhor. Aliás, ontem no Feminino e Homens de Valor, esse foi um tema fundamental, a vida no secreto. Precisamos todos nós
termos nosso tempo a sós com Deus. Pois bem, hoje vamos dar continuidade à série, refletindo em algo que também é fundamental para todos nós cristãos, mas que tem sido muito relativizado por muitas pessoas, infelizmente. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não podemos deixar de congregar. Não podemos deixar de congregar. Eu quero ler esse capítulo de Hebreus que Marcília acabou de ler aqui, só que na versão A Mensagem. Diz assim a palavra de Deus, na versão A Mensagem: então avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Sejamos criativos no amor, no encorajamento, na ajuda. Não evite as reuniões de culto como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. A gente não pode desprezar isso aqui. A gente não pode desprezar o momento de comunhão, de harmonia, de congregar, de estarmos juntos vivendo na casa do Senhor. Acabamos de cantar. Nosso maior prazer está na casa do Pai. É isso que nos alegra. Não interessa se está chovendo, não interessa se está fazendo sol, não interessa se tem aquele jogo do time que nós gostamos, não interessa se tem aquela festa importante para aparecer. A coisa mais importante que precisamos fazer no primeiro dia da semana é estar na casa do Pai, congregando na presença e comunhão dos irmãos. Essa é a coisa mais importante que precisamos fazer, e vamos orar ao Senhor para que essa palavra venha no nosso coração e ela possa germinar e frutificar. Baixe suas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, em muitos lugares do mundo, vários filhos teus querem fazer e não têm a oportunidade de fazerem, Senhor. São perseguidos, não têm as condições ideais, e nós temos, Senhor, e muitas vezes terminamos negligenciando algo que é tão importante e fundamental para Ti. Oh Pai, ajuda-nos. Vem falar aos nossos corações hoje, que nós possamos entender o quão é importante viver uma vida em comunhão com os irmãos, congregando na Tua presença. Então que a Tua palavra venha diretamente para os nossos corações, que ela venha germinar e frutificar, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, essa é a Tua casa, nós somos o Teu templo, estamos aqui do coração abertos para Te ouvir, e as palavras de minha boca e meditar no meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, eu estudando para montar esse tempo, essa palavra, a compartilhar com vocês, eu gostei muito de uma frase de um pastor que eu não conheço, mas estava atribuída a ele, um pastor chamado Erivaldo Lucena, onde ele disse: congregar, cultuar como igreja é a evidência de que compreendemos o chamado de Deus mais claro para nós. Quando nós cultuamos, quando nós vivenciamos a igreja, nós estamos evidenciando que nós estamos entendendo o chamado de Deus para todos nós. É evidência em prática, colocando em prática tudo aquilo que o Deus espera de cada um de nós. Porque tem muitas pessoas que acreditam que pode viver a sua fé de forma isolada, sem a necessidade de estar congregando, sem a necessidade de viver a comunhão. Mas, no entanto, a Bíblia nos ensina que a comunhão da sua santa igreja, ela é essencial para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação mútua. Ela é essencial, ela é fundamental para que nós cumpramos os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando não vivemos a comunhão, nós ficamos vulneráveis aos ataques inimigos, enfraquecidos espiritualmente. Nós fomos criados para viver em unidade, em comunhão.
A gente olha lá para Atos, a gente vê os cristãos lá no início, eles tendo uma vida partilhada em unidade, em comunhão. Olha o texto que fala lá no finalzinho de Atos 2. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o que era que acontecia? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A nossa função é viver a comunhão, a harmonia, é congregar, é amar uns aos outros, é suportar uns aos outros, é viver aquilo que Deus espera que nós vivamos. E quando as pessoas começam a enxergar o povo de Deus vivendo alinhado e refletindo a imagem de Deus, eles querem viver isso também, porque o povo aí fora está sedento por amor, o verdadeiro amor. E nós precisamos refletirmos isso como igreja. Assim como os primeiros cristãos, eles se reuniam constantemente para a oração, para a comunhão e para o ensino. Nós também devemos perseverar nessa vida em comunidade. A igreja, meus irmãos, é um lugar onde nós podemos compartilhar as nossas alegrias. A igreja é um lugar onde nós podemos compartilhar as nossas tristezas. É onde nós podemos ser honestos em nossas lutas, em nossos triunfos. É um espaço onde a gente recebe apoio mútuo, onde também nós damos apoio. É onde nós somos edificados e é onde nós edificamos outros em amor e em serviço. Mas olha, buscando ainda mais trazer um entendimento a todos nós sobre a importância de nós congregarmos, eu quero refletir com vocês sobre 4 razões aqui, pelas quais congregar ela é fundamental para todos nós cristãos. Então, vá tomando nota, vá marcando, vá guardando sua dúvida, vá marcando o que lhe chamou a atenção. Quem sabe amanhã você vivencia essa mesma comunhão em uma de nossas células e você vai crescendo e desenvolvendo espiritualmente, vivendo aquilo que Deus espera que nós vivamos, a comunhão na presença dele. Então acompanhe comigo. Eu não posso deixar de congregar, porque em primeiro lugar Deus me criou para viver em comunidade. Deus nos criou para vivermos em comunidade, em unidade, juntos. Nem eu, nem você, nós não fomos criados para vivermos só. Não, ninguém foi criado para viver sozinho. Isso a gente pode constatar desde o início, no livro de Gênesis. Lá no início da criação, a gente já vê em Gênesis. Deus criou todas as coisas, e quando Ele criou o homem, Ele disse, Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Ele não nos criou para ficar só, para vivermos uma vida isolada. Aliás, quando só tinha Adão, Deus ele descia todo final de tarde para ter um tempo a sós com Adão. Por quê? Porque nós não fomos criados para vivermos só. O próprio Deus ia ter um tempo com Adão. Desde a criação, Deus estabeleceu que o ser humano não deveria viver isolado. E no Novo Testamento, a igreja é chamada de quê? De corpo de Cristo. Ou seja, cada crente é um membro desse corpo. Cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele disse, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Meus irmãos, se nós somos membros de um corpo, logo nós precisamos entender que nenhum membro pode sobreviver sozinho. Braço, se ele estiver separado do corpo, ele não vai ter vida. Da mesma forma, eu e você, qualquer um cristão isolado, ele não vai conseguir crescer espiritualmente de uma maneira saudável se ele estiver vivendo de forma isolada. Entendam, meus irmãos, na igreja nós vivemos o nosso propósito no corpo de Cristo. É aqui que nós servimos
que nós apoiamos, que nós edificamos uns aos outros. É aqui que nós temos a oportunidade de compartilhar experiências, de viver a comunhão, de estarmos em um ambiente onde a gente pode ser edificado e inspirar outros crentes. É aqui que a gente é inspirado e a gente inspira. É aqui que a gente libera, a gente joga o fardo, divide o nosso fardo com os irmãos. É na igreja que vivemos e devemos vivenciar os cultos, o momento de estudo da palavra, nossa imersão. É na igreja que vivemos as células em casas. É na igreja que vivemos os ministérios, seja o ministério para mulheres femininas, ministério para os homens de valor, ministério para casais, ministério para crianças, ministério para jovens. Todas as ferramentas que acontecem dentro de uma igreja era para que a igreja viva em comunhão, em unidade, edificando uns aos outros, se fortalecendo para caminharmos saudáveis, seguindo assim o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós e para nós em conjunto como igreja. Nós necessitamos de viver em comunhão. Portanto, meus irmãos, se você tem negligenciado de alguma forma a comunhão com a igreja, lembre-se de que Deus te chamou para viver em comunidade. Você não foi criado para viver só. Então grave isso no seu coração. A fé se fortalece quando nós caminhamos juntos. Tem uma frase que a gente gostava muito de falar quando estávamos trabalhando com equipe, e que eu não esqueço nunca. Ela dizia assim: juntos somos mais fortes. Eu sozinho posso fazer algo, você sozinho pode fazer algo, mas nós juntos, nós somos mais fortes, nós vamos mais longe. Então a fé se fortalece quando nós caminhamos juntos. Mas continuando, eu não posso deixar de congregar, porque em segundo lugar, a igreja é o lugar para o meu crescimento espiritual. Ela é o lugar onde eu me desenvolvo, eu cresço espiritualmente. Sabe por quê? Muitos terminam se isolando. Tem alguns que inventam até desculpas assim: ah, não, eu não preciso de igreja. A igreja, eu sou a igreja. Eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Tem muitos que dizem isso. Primeiro que tem que lembrar que quando nós lemos Gênesis, lá no início, nós vemos sempre falando do plural, que Deus sempre traz para que nós entendamos a Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sempre junto. Sempre junto. A Trindade caminha junto. Nós como igreja, não existe igreja de eu só. Eu só. Ah não, porque eu sou igreja. Se tu és, eu sou a igreja, eu só. Tu vai edificar quem? Quem é que vai te exortar? Qual é a referência que você vai ser para saber se você está caminhando nos caminhos do Senhor? Qual é o propósito que você está cumprindo? Não, mas eu estou ajudando as pessoas. Não, igreja é só. Se você é só, cadê a pessoa que está do seu lado? Igreja somos nós. Somos nós. É o corpo de Cristo. Eu faço parte da igreja. Então eu preciso viver o corpo de Cristo. Se eu sou só, eu não estou vivendo o corpo de Cristo. Eu preciso entender isso. E tem muita gente que vem com essa desculpa. Mas sabe por que muitos falam isso? Porque é na igreja que o Senhor exorta, e muitos não querem ouvir aquilo que eles não querem ouvir. Pastor, complicou não. Que as pessoas são acostumadas a ouvir aquilo que gostam de ouvir. Tem muita gente procurando algumas igrejas, inclusive, que falam mansinho, que troca o Deus e coloca o homem no lugar de Deus, porque você é importante, porque você, gente, o alvo da igreja é Jesus. Não é Ele que precisa que você venha nos domingos, somos nós que precisamos dEle, e por isso nós viemos no dia de domingo, porque nós não podemos viver sem Jesus.
servem para nos ajudar a enxergar aquilo que de repente às vezes a gente não está enxergando. Eles tanto nos ajudam a edificar, como nós ajudamos outros a serem edificados. Meus irmãos, ouvir o que quer e não se deixar ser exortado em amor não vai edificar a sua vida. Crescer é preciso, mas para crescer dói. Crescer precisa de processo, e os processos não são fáceis. Crescer dói, e tem muita gente que corre com medo disso. Tem muita gente que quer chegar num ponto, mas não quer vivenciar o processo. E nós precisamos passar pelo processo. Aliás, Deus o tempo todo está trabalhando em nós. A gente falou sobre a santidade lá na segunda semana. O processo de santidade, quando entregamos nossa vida, ele começa a trabalhar em nós, e todo o tempo ele está trabalhando em nossas vidas. A igreja é esse lugar que nos traz crescimento espiritual, e por isso também nós necessitamos viver ela intensamente. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios: e eu só cumpro esse propósito se eu viver o corpo de Cristo. Se eu não viver, como é que eu vou estar cumprindo esses propósitos? Deus estabeleceu a igreja para ser um lugar de ensino, um lugar de discipulado e amadurecimento espiritual. É na igreja que nós aprendemos a palavra de Deus. É na igreja que nós somos corrigidos. É na igreja que nós somos incentivados e fortalecidos para enfrentar os nossos desafios da vida cristã. Se nós estivermos andando sozinhos e não tiver quem nos exorte na palavra, como é que nós saberemos se estamos caminhando nos caminhos corretos? Como é? Ah não, eu não preciso de igreja não, eu estou aqui, eu estou lendo a Bíblia, eu estou falando com Deus. Glória a Deus, que ainda tem gente que fala isso e ainda pega na Bíblia e lê a Bíblia. Só que você vai estar interpretando do seu jeito, na sua realidade. E quem é que vai dizer que você está caminhando e está realmente alinhado com a vontade do Senhor? Porque muitas vezes a gente interpreta as coisas do jeito que a gente quer, e a gente necessita ouvir um pregador, um irmão, uma mensagem, alguma coisa, até no louvor, até uma criança às vezes. Deus fala de diversas formas, e nós precisamos da igreja, porque de alguma forma Deus vai falar conosco, e aquilo que às vezes a gente estava nítido, enxergando que era o caminho, Deus vai usar alguém para dizer: filho, Deus está te dizendo que tu está indo no caminho que não é o que Ele tem para ti. Mas como acontecer isso se eu estiver só? Como? Se eu estiver andando sozinho? Mas além disso, os dons espirituais que nós recebemos foi dado para a gente servir e edificar os outros. Gente, Deus distribuiu dons e talentos. E eu acho que Luísa falou hoje no ofertório. É incrível como tem pessoas que é poço. Ela só sabe reter. Ah, porque eu estou aprendendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo isso. Porque tem dons, tem talentos, tem capacidade. Você enxerga pessoas com potencial incrível, mas a pessoa só retém. Você não vê em momento algum elas falarem: não, eu estou aprendendo isso porque eu vou compartilhar. Isso aqui eu vou abrir uma célula, ou vou ali para falar com o irmão, eu vou ajudar ali no louvor, eu vou ajudar uma pessoa ali a desenvolver no Kids. Olha, eu entendo muito de mídia, eu vou ali ajudar o pessoal. Não, tem pessoas que só querem aprender. Para quê? O que é que você vai fazer com tanto aprendizado se você não divide? Deus já nos deu capacidade, Deus nos capacitou, Ele nos ajuda, e glória a Deus que você aprenda. Mas entenda que Deus só vai continuar abençoando sua vida, para que cada dia mais você aprenda, se você estiver abençoando outras vidas. Porque tudo que Ele nos dá é para que a gente reparta. Quando a gente fala isso, a gente só fala de dinheiro, a gente fala de dons, talentos. Tudo que Deus nos dá é para que a gente reparta, edifique outros, ajude outros. E como fazer isso se a gente não viver em igreja? Quando nós nos afastamos da igreja, nós estamos perdendo a oportunidade de crescermos e de ajudar outras pessoas a crescerem. Sabe a coisa mais alegre que tem? É quando o pouco que você sabe, você compartilha com o outro e vê aquela pessoa desenvolvendo e crescendo.
É a coisa mais alegre que tem. É a coisa mais alegre que tem. Reflita com você. Você tem buscado crescimento espiritual junto com seus irmãos? Então, meus irmãos, busque se envolver no ensino da igreja e se fortaleça na sua fé. Mas ainda, eu não posso deixar de congregar, porque em terceiro lugar, congregando, eu encontro apoio e encorajamento. Apoio e encorajamento, como falamos há pouco aqui. Se você opta por uma carreira solo, quem é que vai te dar apoio quando você necessitar? Tem pessoas que elas caminham tão só, é tão egocêntrica, que passa por desafios, passa pelos perrengues da vida e ela não consegue abrir, porque ela está só. E aí aquele egoísmo, aquele egocentrismo, ela não consegue pedir socorro, ela não consegue falar com outra pessoa. Por quê? Porque o orgulho não deixa. Ela está tão presa no seu isolamento que o orgulho não deixa ela pedir ajuda a uma pessoa para ajudar ela na caminhada. Quem te encherá de coragem para vencer o desafio que surgiu na sua vida? Desafio surge o tempo todo em nossas vidas. Às vezes é um desemprego que chega de repente. Às vezes é uma doença na família que surge de repente. São várias situações que acontecem. Às vezes é um problema no relacionamento conjugal que acontece. Às vezes é algo que acontecia com o filho. Sempre surgem desafios nesses dias para tentar tirar a gente do caminho. E se a gente não tiver com quem esteja junto conosco para nos apoiar, para nos dar força, para nos pegar no ombro e dizer: meu irmão, estou aqui contigo, como é que a gente vai aguentar? Como é que a gente vai suportar? É por isso que a gente enxerga no mundo aí, cada dia mais as pessoas presas em depressões, porque não consegue ter apoio, não consegue caminhar junto, porque várias consequências. Claro, eu não vou banalizar tudo, mas uma grande parte é por conta disso. A gente precisa uns dos outros para caminharmos juntos, para fortalecermos juntos, para dividirmos os fardos juntos. Inclusive, é o que Paulo escreveu à igreja de Gálatas, capítulo 6. Levem os fardos pesados dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A igreja serve para isso. Meu irmão, você não está só, estamos juntos. Minha irmã, chega aqui, vamos conversar. O que é que eu posso te ajudar? Às vezes a gente não pode fazer nada com a outra, pela outra pessoa. Nada no sentido fisicamente, mas a gente pode orar. Olha, nessa situação, só Deus. Então vamos orar. Me dá a mão aqui, deixa eu me ajoelhar com você. E a gente vai rasgar o coração aqui diante de Deus. É caminhar junto, é cada um dividir o fardo, para que a gente caminhe junto. Isso é ser igreja. E eu preciso congregar por conta disso. Eu preciso da igreja. Ah, o pastor está ali. O pastor e a pastora não, é outro nível. Ele não precisa de nada. Eu preciso de vocês. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Eu não consigo ficar um domingo sem estar aqui. Recebo dos meus pastores: você precisa, liga aqui para que outra pessoa vá para aí. Mas até quando outra pessoa vem aqui pregar, eu estou aqui, porque eu preciso da igreja, eu preciso estar junto com vocês. E isso não é um peso, isso é uma alegria. Eu amo estar com vocês. Eu amo estar com vocês. Se é a programação da mulher, eu arrumo um jeito mesmo. Mas eu amo estar junto com vocês, porque vocês me dão força, me fortalecem. É uma troca mútua, é caminhar junto, é pegar na mão e a gente caminhar junto. Eu só tenho um papel diferente no corpo. Cada um de nós tem um papel. Eu cumpro um papel, vocês cumprem outro. E nós vamos sendo edificados e edificando o corpo de Cristo. Todos nós passamos por momentos difíceis. Enfermidades, crises financeiras, problemas familiares. E Deus usa a sua família na fé para nos sustentarmos nesses momentos. É na igreja que nós encontramos amizades sinceras, irmãos e irmãs que intercedem por nós, que nos aconselham,
que nos ajudam a seguir firmes na fé. Quando nós nos afastamos da comunhão, nós perdemos esse suporte emocional, esse suporte espiritual e emocional, e terminamos ficando mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Ele começa a colocar assim na nossa mente: olha, tu não serve para nada não. Olha, tá vendo? Tu não tá frequentando a igreja, ninguém liga para tu. Você não precisa de ninguém não. Tu trabalha, tu tem as suas coisas, tu não precisa de ninguém não. Para que a igreja? Tu precisa de ninguém não. Isso e várias outras palavras. E viver saudavelmente. Você tem compartilhado suas lutas com seus irmãos na fé? Você tem rasgado o seu coração e conversado com seus irmãos na fé aquilo que você está vivenciando? Não enfrente, meus irmãos, não enfrente os desafios da vida sozinho. São muitos os desafios que nos assolam. Quando entregamos nossa vida a Jesus, é interessante que tem pessoas que dizem assim: mas pastor, quando eu não tinha entregue minha vida ao Senhor ainda, minha vida era calma. Depois que entreguei a vida a Jesus, parece que uma coisa assim acontecendo. É tanta tribulação, é tanta adversidade. É claro, filho, porque quando você não tinha entregue a sua vida a Jesus, você era do mundo, então você já era dele, ele não estava peleado com você. Agora que você entregou a vida ao Senhor, que você mudou a sua vida, que você agora de fato está entendendo e seguindo o caminho, aí acendeu a luz. Ele quer desestruturar você. Ele quer de toda forma querer trazer você de volta para a vida errada. É por isso que vai acontecer tribulação, vai acontecer adversidade, para fazer com que você tente desistir. E nós precisamos perseverar. A pior parte não, entenda uma coisa. Eu sempre falo, a coisa que as pessoas falam: mas pastor, é difícil a gente alcançar as pessoas para Jesus. Não, a gente precisa alcançar as pessoas para Jesus, porque a gente um dia também foi difícil. Agora, você convidar uma pessoa e trazer essa pessoa a dizer sim a Jesus, essa não é a pior parte para a pessoa que está chegando. O mais desafiador para essas pessoas é elas continuarem, é elas perseverarem. Sabe por quê? Porque é no caminhar, é no processo que começa a vir as tribulações, começa a vir as adversidades. É que o inimigo ele começa a tentar minar você para que você desista e volte atrás. E aí é nesse processo que, por isso, eu preciso congregar, eu preciso da igreja, porque eu não posso esmorecer, eu não posso falhar, eu não posso voltar atrás. O Senhor diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Então, uma vez que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu não olho para trás, porque a minha velha vida morreu. Pastor, mas vai ser difícil. É por isso, filho, que eu preciso estar em comunhão. Está difícil, chama o irmão. Meu irmão, me ajuda aqui, está difícil, está desafiador. Isso aqui que eu lutei durante anos, está querendo aqui, tentando me desestruturar. E o irmão vai dar a mão com você para lhe ajudar. É por isso que precisamos estar juntos. É por isso que nós não só estamos aqui dia de domingo, temos a nossa célula durante a semana, temos o nosso imersão na dia de quarta-feira. Para quê? Para que durante a semana nós não estejamos só. A gente esteja o tempo todo sempre com alguém perto, para que a gente não esmoreça na fé. Pegue uma brasa, vá fazer um churrasco na sua casa e tire a brasa e coloque uma brasa ali, uma brasa aqui, uma brasa aqui, uma brasa ali. Você não vai conseguir achar nem um pedaço de uma asinha. Por quê? Porque a brasa está toda espalhada, ela vai esfriar e acabou-se o fogo. Agora pega tudinho, coloca junto ali, deixa a brasinha ali, uma junto da outra ali, para ver se o fogo não vai queimar, o fogo não vai continuar lá incendiando, e tu vai assar as tuas carnes ali. Pode me chamar também para esse churrasco aí, entendeu? Por quê? Porque precisamos estar junto para o fogo manter aquecido. A gente viu isso ontem, no secreto a gente precisa queimar com Deus. A gente precisa ter uma vida ativa com o Senhor. A gente precisa estar ativado com o Senhor, para o coração estar queimando, incendiado. Mas isso só é possível se eu estiver vivenciando palavra, oração, tempos a sós com Deus, para que eu esteja pegando fogo, incendiando na presença de Deus. Porque a presença está em nós. Deus não sai e depois quando Ele quer Ele volta. Ele está em nós. O Santo Espírito habita dentro de nós. Agora, quer sentir
mais a presença dele, toque fogo, meu filho, abane. Olha aqui o abanador. Olha o abanador. No tempo a sós, você vai lá abanar para que essa chama cada dia mais esteja transparecendo na sua vida. A igreja é um lugar de apoio e encorajamento, então viva a sua igreja. Por fim, eu não posso deixar de congregar, porque congregamos para adorar e servir junto. A finalidade é essa. Nós vivenciamos tudo isso para adorar e servirmos juntos. Em tudo o que nós fazemos, nós devemos adorar a Deus e servir ao próximo. Mas como é que nós serviremos ao próximo se nós estivermos vivendo longe dos irmãos e da família do Senhor? Como é que eu posso servir em uma ação se eu não estou vivenciando a comunhão? Meus irmãos, é muito bom viver a comunhão e servir com amor aos nossos irmãos. Tem um texto que o salmista diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Olha, deixa eu compartilhar uma coisa aqui. Ontem nós tivemos aqui um dia intenso. De manhã nós tivemos aqui um bazar solidário para levantar recursos para o feminino, para o auxílio feminino. Na sexta-feira veio um time aqui do pessoal para arrumar o bazar. Arrumaram o bazar e ontem passaram de manhã, das 9 ali, chegaram aqui 8 horas e foram até 12h30. Quando terminou o bazar, glória a Deus, foi bênção. Quando terminou, esse time aqui pegou, levou as coisas, organizou ali e no mesmo tempo já começaram a montar o salão para a noite, porque a gente teria o feminino e os homens de valor. E montaram nos mínimos detalhes. Claro, como tem negócio de mulher, né? Então assim, até xícara chique para chá teve, enfeite nas mesas. Então estava tudo chique, tudo lindo, tudo maravilhoso. E sabe uma coisa que eu fico assim, babando, literalmente falando? É que quando terminou o feminino e os homens de valor, que foi bênção do Senhor, os homens, eles foram até, depois a gente vai conversar com as mulheres, né? Porque foram carregar, elas fizeram chá, gente. Eu descobri ontem que água com matinho verde é chá. Eu estou olhando por matinho que tem perto de casa ali, vai ser tudo chá. Que é isso, amor? É chá. Vocês tomaram chá chique naquele dia, é chá. Enfim, marcharam um pouco, foram lá na reunião dos homens e carregaram a garrafa de café. Mas enfim, sabe a coisa que eu achei mais incrível? Vê só, sexta-feira montaram, de manhã vivenciaram, de montaram e montaram. Quando terminou, que era por volta de perto de 10h30 da noite, tudo exausto, cansado, mas tudo feliz. Você via nítido na igreja a alegria e o amor. Desmontaram tudinho de novo para limpar, e era um varrendo, um passando pano, um coisando as cadeiras, e botando as cadeiras, e levando a mesa, e tirando as coisas. Saímos daqui de 11h pouca da noite, com a igreja pronta para hoje adorar e celebrar o Senhor. Sabe o que é isso? É a igreja viva, entendendo o amor de Deus, entendendo a comunhão, entendendo a importância de uns aos outros, entendendo o propósito de alcançar as pessoas e deixar um ambiente lindo, maravilhoso e pronto para as pessoas que Deus iria trazer hoje para estar aqui. Isso é viver a igreja como o salmista diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, cada um fazendo a sua parte. Mas não tinha pesar, não tinha rancor, não tinha cara feia, tinha alegria. Por quê? Por causa da presença saltante aos olhos do Senhor que estava no meio da igreja. A igreja é isso, meus irmãos. Como é que eu vou viver isso se eu não faço parte disso? Como é que eu vou desfrutar de um tempo desse se eu não estou vivenciando e congregando a igreja? Igreja é um lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus em unidade. E quando nós adoramos juntos, nós experimentamos de uma forma extraordinária a presença poderosa do Senhor. E assim todos nós somos fortalecidos espiritualmente.
Eu tenho certeza que hoje de manhã, quem vivesse hoje acordou cansado, mas no físico, mas por dentro estava feliz da vida, porque fortalece a gente espiritualmente. A gente fica avivado na presença do Senhor. E quem é a nossa referência em tudo? Tudo que nós fazemos, a nossa referência em tudo é quem? É Jesus. É Jesus. Então observe esse texto que tem lá em Lucas 4,16. Para aqueles que ainda dizem que não precisa congregar. Olha o texto. Ele foi a Nazaré, onde ele havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga. E o que é que está destacado aí? Como era seu costume. Repita comigo. Como era? Era o costume de Jesus. Estar na sinagoga, viver a comunhão, compartilhar a palavra. Como é que eu posso me dizer cristão e eu não vivo aquilo que Deus criou? Eu não vivo a igreja que Jesus criou. Aliás, Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Eu quero ver como é que vai ser quem não congrega. Jesus nos deu o exemplo de congregar regularmente. Mesmo sendo filho de Deus, ele participava das reuniões da sinagoga e ensinava a importância da comunhão. Meus irmãos, se o próprio Cristo valorizava estar na casa de Deus, quanto mais nós devemos fazer o mesmo. Se o próprio Deus, ele valorizava viver a comunhão e estar na casa do Pai, seus discípulos também seguiram esse mesmo padrão, reunindo-se constantemente para a oração, para o ensino e para a comunhão. Entendam, a igreja não é uma opção, mas uma necessidade para todos nós cristãos. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e sermos fiel à nossa congregação, na comunhão, na vida ativa da igreja. Mas, além disso, congregar nos dá a oportunidade de nós servirmos no reino de Deus. E há muita forma de nós nos envolvermos nisso. É evangelismo, ministérios infantis, louvor, ação social, mídia, atmosfera. Várias formas nós temos de poder exercer o serviço na igreja do Senhor. Cada cristão, ele deve usar os seus dons, não para a sua edificação, mas para a edificação do próximo, para a glória de Deus e do bem do próximo. Você tem servido na igreja do Senhor? E não venha dizer, poxa, eu não sei o que é que eu faço. Tem algo que cabe a você, para que você possa se sentir parte. Porque se você só vai a uma igreja frequentar, você, qualquer hora, qualquer coisa que aconteça, fica fácil você deixar a igreja. Porque você precisa entender que você não frequenta aqui. A igreja é um lugar para eu pertencer. É por isso que nós dizemos aqui é uma família para pertencer. Porque eu me sinto parte. Olha, quando a gente se sente parte, a gente briga mesmo, no bom sentido da palavra. Ah, não, porque a tua igreja não fala da minha igreja não, filho. Se você não está vivenciando a minha igreja, vivencie qualquer outra coisa, mas não venha falar da minha igreja não. Eu defendo. É a minha casa, é a minha família, é o meu povo. Se é o meu povo, é o meu. Eu faço parte. Se mexeu com o meu povo, está mexendo comigo. Eu preciso defender a minha congregação. Ah, mas por que a congregação? Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Tu está vivendo igreja? Não, mas por que? Está falando, então filho, quando tu começar a viver a igreja, entender a igreja, aí tu vem falar. Então não vem falar da minha igreja não. Primeiro vai viver a igreja. Se você não está satisfeito com a minha casa, a casa é um pedacinho da Camará, está cheio de outros lugares. Mas não fique sem vivenciar uma igreja. Se não estiver vivenciando uma igreja, não venha falar da igreja do Senhor. Não fique apenas como espectador, mas participe ativamente do corpo de Cristo. Eu faço parte ali. Eu amo, eu vou para aquele lugar, eu levo a minha família, eu levo meus filhos. Eu sou um fiel dizimista. Eu vejo a igreja desenvolvendo, alcançando as pessoas, vivendo o amor. Eu me sinto em casa, e é para se sentir mesmo, porque a igreja é a casa do Senhor, então é a casa de vocês. Então façam parte da igreja do Senhor. É a sua família,
A igreja é a nossa família espiritual. Portanto, meus irmãos, o pessoal do louvor pode vir. Não deixemos de congregar. Por quê? Porque Deus me criou para viver em comunidade. A igreja, ela é o lugar para o meu crescimento espiritual. Porque congregando eu encontro apoio, eu encontro encorajamento. Porque quando congregamos, nós estamos adorando e estamos servindo juntos. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver uma vida de comunhão. E para isso, congregar é fundamental. E eu não estou falando, entendam, eu não estou falando de apenas seguir um rito, de seguir uma religiosidade. Não é isso. Porque tem pessoas que entendem isso como se fosse uma religiosidade. Ah, eu vou ali à igreja, se vier no sábado eu não vou no domingo. Ah, já fiz, já cumpri a minha parte. Não é sobre uma religiosidade que a gente está falando. Mas é algo que o Pai espera de nós. Eu vivo e congrego porque Deus quer que eu viva em comunhão. Eu vivo e congrego porque eu faço parte do corpo de Cristo. Eu necessito vivenciar a igreja de Jesus. Jesus, Ele está voltando. Ele está voltando e Ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja santa, que somos todos nós juntos. E se nós não estivermos congregando e vivendo como igreja, como é que nós poderemos ir com Ele? A igreja somos todos nós reunidos, quando estamos em unidade e em comunhão. Por isso o salmista nos diz que nós devemos, Salmos 92:13, nós devemos estarmos plantados na casa do Senhor. Floresçam nos átrios do nosso Deus. Quando a gente está plantado na casa do Senhor, nós florescemos, nós vamos dando fruto e nós vamos vivendo os propósitos para o qual Ele nos criou. Nós precisamos viver na casa do Senhor. Assim nós cresceremos, nós floresceremos e nós frutificaremos de acordo com a vontade do Pai. 1, 2, 3. Onde estivermos, o Pai estará presente, conforme a gente vê em Mateus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Deus está aqui. Ele está em nosso meio. Quando nos reunimos como igreja, Deus se faz presente no meio de nós.